Pô, tá querendo começar a escalar e quer descobrir o quanto você vai ter que desembolsar aí para entrar nesse esporte, ou até mais, você já escala, mas escala muito indoor e quer saber o que você precisa comprar de equipamento para escalar na rocha. Pô, então vamos falar sobre isso agora. E aí, escaladores, escaladoras, aqui é o Renan. Pô, e hoje vamos falar de um assunto interessante para muita gente que questiona sobre isso. Quanto custa aí ou o que você tem que comprar de equipamento para escalar na rocha, né? Porque assim, a natureza, a gente sabe que ela é livre, a gente sabe que ela é de graça, né? Não tem que ser não paga pela natureza. Mas existem aí os equipamentos de segurança que a gente precisa comprar para poder escalar de forma saudável aí, realmente como um esporte bacana, né? Então, querendo ou não, precisa se atentar a isso, é importante você ter seus equipamentos de segurança para escalar, né? Não escalar de qualquer jeito, não escalar de forma assim tão livre, porque você pode vir a se machucar e até ter acidentes sérios. Então a gente vai entrar um pouco nesse assunto, mas afinal, quanto custa aqui no Brasil, né, para você ter esses equipamentos, né? Qual que é o custo desses equipamentos aqui? E eu falo aqui no Brasil porque, poxa, se tu for olhar em outros lugares, você fica até chateado de a variedade de opções de compra e de valores. E aqui no Brasil, apesar de a gente já ter bastante coisa, ainda assim nem se compara, mas a gente vai fazer nosso foco aqui. E para você que ainda não está inscrito no canal, pô, se inscreve aí, isso ajuda pra caramba para eu continuar produzindo um conteúdo bacana aqui para todo mundo, para vocês, para a galera nova que está chegando e começando a escalar. Então, se inscreve, faz essa contribuição, já agradeço pra caramba. E nesse vídeo, exclusivamente, a gente vai falar sobre os equipamentos para escalada em boulder. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que vai complicar um pouquinho se eu trouxer dos dois ao mesmo tempo, tanto para boulder quanto para via, porque alguns equipamentos você usa nos dois, outros são exclusivos de um tipo de escalada que você vai fazer, mas quem quiser que eu faça aqui o vídeo também para escalada em via, quanto custa aí os equipamentos que você precisa comprar para escalar em via e fazer uma escalada mais tradicional, esportiva, deixa aí nos comentários que aí a gente prepara esse vídeo também, mas nesse vai ser mais focado em boulder, para vocês aí se organizarem o que você vai fazer para um ou vai fazer para outro, mas vamos lá. E também já deixo de antemão que quem for escalar indoor, provavelmente se você vai alugar a maioria dos equipamentos e já vai ter muito equipamento de segurança lá, então você não precisa se preocupar tanto assim, você vai pagar mais ou menos o valor da diária aí da academia indoor que estiver mais perto de ti. Então assim, quem quer começar a escalar e indoor for a primeira opção, pô, fica tranquilo que provavelmente vai ter tudo que você precisa dentro da academia de escalada indoor. Então, nesse sentido, não precisa se preocupar tanto assim. Se você quer até experimentar o esporte, é uma boa entrada. Mas vamos aos valores, vamos aos equipamentos. Eu separei aqui uma lista de uns equipamentos mais essenciais para escalada em boulder. Inclusive eu tenho minha colinha aqui, eu trouxe uma lista porque obviamente eu não vou lembrar todos os valores de cabeça, mas eu coloco aqui também na tela enquanto eu estiver falando, que vocês também não têm que decorar nada. Mas vamos lá aos poucos. Primeiro equipamento aqui, fundamental que todo mundo já deve saber, é a sapatilha. Não tem aí muito escapatório nesse sentido. Ah, Renan, mas eu não consigo escalar ali com uma bota mais dura ou até mesmo um tênis? Consegue, assim, não tem, você consegue usar outros tipos de equipamento aí não equipamento, né, mas outro tipo de calçado para escalar, mas a sapatilha faz uma diferença significativa aí, porque ela é feita para esse tipo de esporte, né? A sapatilha de escalada, ela é feita para esse esporte, então ela tem ali uma estrutura com uma aderência para ela ter uma fricção boa na rocha, ela tem ali uma estrutura também para você conseguir posicionar bem os seus pés em locais onde tem pouco espaço, então é um dos equipamentos aí que vai fazer uma diferença absurda na sua escalada e eu recomendo assim mais do que essencialmente você ter a tua sapatilha. Tá, mas quanto custa? Pô, vi vários valores, fui dando uma pesquisada aí, já coloco um disclaimer que assim, eu dei uma pesquisada em lugares e lojas que elas atendem o Brasil todo, então assim, eu sei que existem algumas lojas, inclusive locais aí, regionais, onde ela tem um custo diferente, um valor diferente para te atender,
mas talvez a pessoa que está do outro lado lá do Brasil não consiga comprar essa mesma sapatilha que você encontrou por aí. Então eu tentei achar lugares onde eles fossem acessíveis ao Brasil todo e em cima disso eu montei alguns valores, né? Então assim, eu comecei a encontrar sapatilha que elas iam mais ou menos aí de uma média de 300 até uns 1.300 reais. Tinha mais cara, tinha uma de 1.450, mas eu falei, poxa, a maioria tá vindo até 1.300, eu vou considerar aqui. Tinha outras mais baratas que 300, mas a maioria também tava começando na faixa dos 300, então eu deixei mais ou menos ali. E eu falei, poxa, mas como a gente tem esse range tão grande, eu vou considerar uma média, eu vou considerar aí por volta de uns 800 reais para o nosso cálculo aqui. Então, assim, custo e investimento com sapatilha em média 800 reais. Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque, assim, você vai encontrar mais barato, você vai encontrar mais caro, você vai falar, poxa, eu tenho um pouco mais para desembolsar e eu quero algo que dure aí muito mais tempo, eu vou investir num material de alta qualidade que vai ficar comigo muito tempo. Você pode comprar a sua ali um pouco mais cara, ou você vai falar, putz, eu queria uma para começar só, depois eu invisto em outra, que pode ser que o material dela não dure tanto tempo, mas ela vai me ajudar a escalar já por um bom tempo aqui no começo, você vai desembolsar um pouco menos. Então sempre vai ficar a critério de todo mundo. É importante entender que eu estou levantando valores aqui que sirvam aí para diferentes objetivos e diferentes pessoas em diferentes condições. Então vou considerar essa média de 800 reais para a nossa conta aqui e no final, inclusive, do vídeo eu vou falar qual que é o gasto total que a gente precisa ter aí para fazer essa pequena aventura. Mas vamos lá, primeiro foi essa sapatilha, segundo equipamento, magnésio. Pô, magnésio também não é. Você fala, poxa, mas eu consigo escalar sem magnésio? Consegue, mas tu vai sentir um pouco desse sofrimento na pele aí se você ficar muito tempo sem esse tipo de material para te ajudar a escalar. Por quê? Porque assim como qualquer outro esporte, você começa a suar, e se você soa principalmente nas suas mãos, você começa a perder muito a pegada ali, e o magnésio ele ajuda a fazer esse controle de realmente você ter a mão um pouquinho mais seca e voltar a ter a sua pegada certa ali, a pegada que você precisa para usar na escalada. Só que, obviamente, como você vai levar magnésio, você precisa de algum repositório, né? Que é a bag, que é o saco aí de magnésio, que também é vendido para você colocar o seu magnésio. Então, em magnésio, você precisa de duas coisas, né? Você vai precisar do saco de magnésio, você vai precisar do magnésio em si. E eu comecei a dar uma olhada assim em várias que eu pesquisei. O saquinho de magnésio, ele também tem vários valores, eles começam mais ou menos de 50 e 60 reais, você consegue um pequeno já, que já atende super bem. E aí, depois, se quiser, você pode ver outros diferentes. Mas, por exemplo, eu vou considerar já 60 reais aqui para um saquinho de magnésio pequeno, que você vai encontrar várias opções dentro desse valor. Então, para nossa conta, 60 reais para o saco de magnésio. E para o magnésio em si, poxa, você encontra aí, desde 15, 20 reais, você já encontra quantidades pequenas de magnésio que você pode comprar e usar. Mas eu recomendaria o quê? Você já pegar uma quantidade, uma gramatura um pouco maior, para já ficar contigo um tempo e não acabar tão rápido, mas aí por volta de uns 50 reais para você investir em magnésio e já ficar com ele aí, porque dependendo do tempo que você for ali para escalar, se for passar um final de semana, pode ser que não dure teu magnésio e acaba rapidinho. Então considera pelo menos, no mínimo, 50 reais. Se você quiser, você investe mais aí em gramaturas maiores e magnésios de qualidade diferente, mas pelo menos uns 50 para nossa conta aqui, para você já ter essa experiência. E aí, terceiro item, que é também, esse sim, bem fundamental, que é o crash pad. Crash pad é como a gente chama, basicamente o colchão que a gente coloca ele como revestimento para amparar um pouco da nossa queda. Então, assim, a queda, não necessariamente, não precisa ser uma queda de fato onde você vai cair e escorregar, mas só realmente você voltar ali para o chão depois de uma escalada, né? Você ter a sua aterrissagem ali. Ela tem um risco grande, ela é um pouco insegura dependendo da altura que você chegar. Então se utiliza demais esse crash pad, né, esse colchão que ele é revestido e feito justamente para amparar esse tipo de queda, ao mesmo tempo onde ele tem um tamanho ok para você carregar ele. Então ele não é um colchão de cama assim de fato, que é gigante, você precisa de um monte de gente para carregar, ou 2, 3 pessoas para carregar.
ele costuma ser um colchão mais sintetizado e com uma tecnologia de absorção onde você consegue usar na região de mais risco de queda quando você está escalando um boulder ali. E aí, quais são os valores aí que eu encontrei? Pô, você tem colchões e crash pads que eles começam de 500 até R$ 2.000. E aí o que muda, que é bem importante, ele começa em gramaturas menores, então assim, provavelmente você vai ter colchões menores nesse valor de entrada de R$ 500 e quanto mais caro, maior ali o tamanho dele, maior a gramatura dele, muito mais seguro, obviamente. Inclusive o pessoal costuma fazer até combinações de um colchão mais intermediário com um desses pequenininhos de entrada, para ele te dar uma segurança maior, tanto de amplitude de espaço quanto de absorção de impacto. Então assim, isso é algo sério sim, porque se você for encontrando por aí esses crash pads que são muito finos, comprar um desses e sair pela rocha, pode ser que ele não te ajude em nada e eventualmente numa possível queda você pode vir a se machucar. Então, muita atenção nesse ponto aqui. Eu vou considerar uma média para crash pad de R$ 1.300, pois eu já vi em 2 lugares que eu conheço e que eu sei que são bons crash pads. Com 1.300 você já compra um modelo mais intermediário bacana deles. Mas tem 2 pontos aqui sobre crash pads bem interessantes. Ele é algo compartilhável, quer dizer o quê? Pô, se você for com uma galera e outras pessoas já tiverem crash pad, você não necessariamente precisa levar o seu, porque obviamente quanto mais crash pad melhor, porque você vai ter mais área ali segura de queda. Mas se você já tiver um coleguinha ali levando um crash pad dele e tu combinar com ele de escalar junto, obviamente, você não precisa necessariamente comprar um, vocês conseguem compartilhar, enquanto um está escalando, o outro tem o crash pad e o outro consegue fazer a seg ali com as mãos também, então isso ajuda demais e inclusive eu recomendo aí que a escalada seja mais essa conjunta do que uma escalada individual. Individual costuma ser muito mais perigosa, então fica aí essa primeira dica. A segunda dica sobre crash pad existem lugares que alugam, isso já cai um custo absurdo, né? Não conheço tantos lugares assim que alugam crash pad, mas um lugar que eu conheço eu sei que fica R$ 80 a diária. Então assim, entre pagar 1.300 no crash pad e nas suas primeiras experiências você gastar R$ 80 na diária de um aluguel no crash pad, é uma conta que começa a ficar interessante, né? Depois, com uma certa frequência, ela não vira mais, melhor seria tu comprar, acho eu, né? Tu comprar em vez de ficar alugando quando você for muitas vezes, mas no começo aí é uma ótima sugestão esse aluguel aí de crash pad. Então fica essa segunda dica, procure se tem lugares na sua região que alugam crash pad. E para terminar, eu vou trazer aqui um plus, headlight, né? Lanterninha aqui da cabeça, que você coloca aqui. Pô, mas para que eu vou precisar isso? Será que eu não vou enxergar nada? Depende. Se você for escalar com luz do dia e for um local bem iluminado, vai ser super de boa, tu nem precisa se preocupar, por isso que eu tô chamando de plus. Mas se tu for escalar em um período mais noturno, não vai ter outra forma de você enxergar, a não ser uma headlight, porque talvez esse lugar, é bem possível que não vai ter uma iluminação focada ali. Então assim, considera, dependendo do período que você for escalar, dependendo do momento que você for estar ali na rocha, considera essa headlight aí. E considerando essa headlight, eu achei preços que vão de 80 até R$ 300, então tem uma variedade grande no meio disso. Eu consideraria aqui então para headlight um valor de R$ 150, mas de novo, é um plus, não é um essencial para escalar, não precisaria comprar, mas eu consideraria um pouco desse valor. E aí, entendendo um pouco desses equipamentos aqui, eu vou falar qual que é o total de investimento, né? O que é a dúvida maior que vocês têm, o quanto que eu preciso investir no total. E aí talvez alguém pergunte, poxa Renan, mas você não falou sobre barraca para camping, você não falou sobre mochila para levar as coisas, você não falou sobre garrafa de água. Vários desses equipamentos, ou você pode já ter alguma coisa dessa, tipo mochila, né? Mochila para levar alguma coisa, snack para comer, garrafa d'água, essas coisas, não precisa, para fazer um boulder ali de algumas horas, você não precisa de uma mochila de hiking, uma mochila mais especialista. Você pode levar uma sua mochila qualquer, que ela já vai atender super bem, por isso que eu não trouxe aqui. Barraca de camping, só realmente se você for dormir
ali e acampar. Então, se você for fazer um boulder de algumas horas, um bate e volta e voltar, não tem para que ter uma barraca de camp, então também não é tão essencial. Por isso que eu não entrei nesses outros equipamentos que existem e que vão ajudar aí na tua experiência. Então, não trouxe valores desses demais, porque não necessariamente vai ser necessário, vai ser preciso ali para ti. Então, assim, valores totais dos equipamentos que eu citei aqui, que são os essenciais e fundamentais para a escalada em boulder. Primeiro valor, né? Se você alugar o crash pad e não comprar o headlight, que eu falei que é um plus, então aluguel de crash pad sem comprar o headlight, considerando então sapatilha e magnésio e o saquinho de magnésio, você vai investir um total de R$990 na média, naquela média que eu construí. Então assim, já é um investimento bem bacana que você conseguiria fazer para escalar aí na rocha em modalidade boulder, obviamente. Mas se eu for comprar o crash pad, se você for comprar o crash pad porque você quer ter o seu crash pad e facilitar a sua vida, ou você não achou algum lugar perto para alugar, a gente pode considerar aí R$2.210. Então assim, sapatilha, magnésio, saquinho de magnésio mais a compra do crash pad fica R$2.210, ou seja, o crash pad ele já dá uma entrada um pouquinho maior no valor, mas não é nada também que você não possa ali investir com o tempo, né? Então, como eu falei, tem essas opções de alugar, tem a opção de compartilhar com um coleguinha, mas se você quiser ter o seu, é mais ou menos nessa linha. E se você falar, poxa, eu quero tudo, eu quero a sapatilha, o magnésio, o crash pad e o headlight, quanto que eu tenho que desembolsar? O total que deu aqui para mim, R$2.360, caso você queira desembolsar esse pacote completo aí dos equipamentos que eu citei aqui e ter uma experiência bacana de escalada. E, de novo, mas você tá louco, né? Isso tá muito caro, eu consigo pagar muito menos. Consegue, eu trouxe uma média. De novo, aqui é um vídeo assim para dar uma noção de custo de equipamento, para desde a pessoa que tem uma condição financeira para desembolsar algo assim de super qualidade que vai durar muito tempo ali do lado dela, até a pessoa que vai comprar um equipamento que sim é seguro, mas ele é um material de duração menor, né? São os equipamentos de entrada ali, então pode ser o tipo de equipamento que depois de um certo tempo, um ano talvez, você já tenha que renovar e trocar, e eles são mais baratos. Então assim, dá para fazer esse valor ser muito mais barato. Ao mesmo tempo, se você for comprar outros equipamentos, também dá para esse valor ficar mais caro, mas esse é um custo aí médio que você teria para escalar em boulder na rocha. Então assim, é mais para a gente ter um parâmetro, uma direção aí, uma noção de quanto seria o investimento para fazer essa aventura aí de forma segura e de forma bacana, assim. Mas eu acredito que de forma geral seria isso, né? Não, tem outros equipamentos que nem eu fui citando. Poxa, eu vou precisar também de um cantil de água. Vai, precisa, mas se tu tiver uma garrafa em casa, se tu tiver alguma coisa em casa, tu já consegue se ajeitar quanto a isso. Não é algo tão essencial assim. Poxa, mas aí fica então esse vídeo para o pessoal entender melhor e comentar e discutir. Quem achou que faltou algum equipamento falou, poxa, eu uso sempre isso também, seria muito bacana de recomendar para as pessoas, deixa aí nos comentários. Quem ficou com dúvida também de algum equipamento específico aí, qual que é o uso dele, como é que ele na prática, também comenta aí que a gente vai discutindo, vai evoluindo essa conversa. Quem sabe não faz outros vídeos. Quem quer também o vídeo também de custos de equipamento para escalada, envia, comenta aí com a gente que aí eu preparo esse vídeo, porque também é uma dúvida bem grande, né? E aí entram outros equipamentos quando você vai escalar, envia, e depende também se é mais tradicional, depende se já tem ali algumas fixas nessa via, então tem ali várias diferenças para escalada em via da escalada em boulder quando se trata de equipamento. Mas quem quiser comenta aí que eu falo e a gente faz um vídeo novo aí bem bacana. Mas então, fechou galera, valeu e abraço para vocês.